eu sou o Chiquinho, quero contar um pouco da minha história, de como começou o sonho de querer ser um jogador de futebol. Então, pelo começo eu venho de uma cidade chamada Canguçu, interior do Rio Grande do Sul, e com 10 anos eu comecei a ter o desejo de me tornar um atleta profissional. Por quê? Eu via programas de esporte na televisão, acompanhei a Copa do Mundo e via tudo que acontecia dentro daquele ambiente do futebol, e eu pensava comigo, poxa, um dia eu quero viver isso, um dia eu quero dar uma entrevista na televisão, um dia eu quero poder dar um autógrafo, ser reconhecido. Te confesso que naquele tempo eu não pensava em dinheiro, né? O sonho, o que falava mais alto era realizar aquilo lá. Chegar naquele lugar, jogar num estádio lotado. Eu fiz um teste no Grêmio em 2007, onde eu não fui aprovado. O treinador disse que eu era muito pequeno para jogar futebol. Tive a oportunidade depois de realizar 2 testes no Inter, onde não fui aprovado também. E no terceiro teste no Inter, por insistência, eu tive êxito, mas eu me recordo que para esse último teste eu me preparei de uma forma que nunca tinha preparado. Me foquei realmente no treinamento. Eu não treinava só 2 dias por semana, como eram os dias da escolinha, eu treinava todos os dias. Meus pais nunca me mandaram treinar porque esse sonho era meu, então eu que me dedicava realmente para isso. Eu não esperava pelo meu treinador para fazer as coisas, eu sabia o que eu precisava corrigir. Passe com a perna direita, não era bom no cabeceio, não era bom na marcação. Então eu começava a treinar isso sozinho. Eu me lembro que muitas vezes eu ia convidar meus amigos para treinar e lá em Canguçu faz muito frio no inverno. E eles falavam assim, poxa, Kim, hoje tá muito frio para treinar, cara. E eu ia lá sozinho treinar, com chuva, com frio. Nos dias de verão a mesma coisa, às vezes estava muito quente, mas eu tinha o foco, eu sabia que aquele poderia ser meu último teste. Então esse ano eu me preparei de uma forma que nunca tinha me preparado, então eu obtive um resultado que eu nunca tinha obtido, que foi passar no teste com 15 minutos de treino. O treinador, que era o André Luiz, que é um ex-jogador internacional, me chamou e disse, olha, pode pegar tuas coisas, que tu vai ficar no alojamento, eu gostei muito de ti, tu vai ficar mais um mês aqui em avaliação. E para surpresa dele, eu disse assim, professor, eu já trouxe todas as minhas roupas. Quando eu saí de casa, eu falei para minha mãe, ela olhou minhas malas e disse, meu filho, tu tá levando tanta coisa. Eu falei, mãe, eu não volto mais para casa. Depois desse dia, e realmente eu coloquei na minha cabeça e trabalhei todo aquele ano, eu falei, cara, essa é a minha última oportunidade e eu tenho que fazer meu melhor. Então, sabe quando tu chama aquele compromisso para ti, eu levei todas as minhas malas porque eu falei, cara, eu não vou voltar mais. E foi o que aconteceu, passaram-se mais 30 dias de avaliação, permaneci no clube, mas era uma luta diária, porque toda semana chegavam jogadores novos para fazer teste, e tu sabia que algum daqueles ia cair na tua posição e poderia tirar teu lugar. Então, o foco teve que aumentar naquele momento, a responsabilidade teve que aumentar, me dedicar muito aos treinamentos, ao descanso, à alimentação, abrir mão de fazer coisas que eu gostava de fazer para ter mais tempo para descansar. E fui passando de categoria em categoria com muita dificuldade. Eu me lembro que todo final de ano tinha uma lista de dispensa, então quando chegava nos últimos meses do ano, cara, eu nem dormia direito, imaginando, pô, será que o meu nome vai estar nessa lista de dispensa? Será que eu permaneço para o próximo ano? Então isso fazia com que eu me preocupasse, mas ao mesmo tempo eu me dedicasse ainda mais para que o meu nome não estivesse lá. Eu fiz a minha estreia no Internacional com 19 anos e eu me lembro que quando eu subi para o profissional, praticamente eu não fazia parte dos coletivos. Eu estava escutando o jogo em casa, na rádio, um jogo do Inter contra o Guarani, e o comentarista falou que durante o jogo um lateral foi suspenso, o outro se machucou, e ele falou na rádio, olha, eu acho que o Chiquinho vai jogar. E eu me lembro que eu fiquei nervoso em casa, cara, minhas pernas tremeram porque eu achava que eu estava preparado para aquilo, mas talvez não tivesse tanto, né, para assumir tal responsabilidade. Eu me lembro que na reapresentação da equipe, né, na segunda-feira, o treinador me chamou e disse assim, olha, tu vai jogar. E aí depois ele falou, ó, tu vai marcar o Robinho. Depois disso eu não me lembro de mais nada que ele falou. Porque eu sabia que o Robinho naquele momento era um dos melhores jogadores do Brasil e eu ia ter que marcar ele justamente na minha estreia, cara. E aí eu vejo, dentro dessa história, aquilo que muito se fala, que a dificuldade ela te gera uma oportunidade. Então, a partir daquela dificuldade, eu achei que ia ser algo tão difícil, realmente foi aonde surgiu o Chiquinho pro futebol, aonde eu fui escolhido melhor em campo naquela partida e tudo começou por ali. Porém, aquele menino que só queria dar autógrafo, que só queria jogar num estádio cheio, começou a viver outras coisas, que foi o glamour do futebol, o prestígio, começar a ganhar um pouco de dinheiro, ter um pouquinho de fama. E eu confesso que eu usei disso de uma forma totalmente errada. Já que esse vídeo vai ser para jovens e para meninos que têm o sonho de ser um jogador de futebol, que tomem cuidado com isso, que vocês tentem manter a essência de vocês para que quando acontecer isso, se acontecer,
que vocês possam ter a cabeça no lugar e não se deslumbrar com essa ilusão que o futebol traz, né? A fama ela é muito boa, o prestígio é muito bom, ganhar um pouco mais de dinheiro é muito bom porque tu consegue ajudar a tua família, tu consegue realizar sonhos, mas eu não tive base suficiente para ter minha cabeça no lugar, então cometi muitos erros. Eu acho importante deixar essas mensagens para os meninos para que, se eles atingirem esse sonho, que eles se concentrem no futebol, não deixem de tirar o foco, porque existe tempo para tudo. Vai existir o tempo para se divertir, vai existir o tempo para sair, mas existe o tempo de cuidar da tua carreira, de cuidar do teu corpo, de cuidar daquilo que tu está assistindo, daquilo que tu está ouvindo. Hoje eu entendo isso, vejo que o quão importante é e o quanto a minha carreira poderia ter sido diferente, poderia ter tido muito mais êxito. Essa primeira experiência que eu tive no Grêmio, foi muito duro ouvir que eu não poderia ser jogador por causa do meu tamanho. Eu voltei para casa muito chateado, cara. Mas naquele tempo eu via Maradona, eu via Zico, jogadores que não têm uma estatura talvez que o futebol exija, né? Eram menores, jogadores mais baixos. E aquilo ali foi algo que me deu mais força, porque eu falei, cara, não é possível, eu sei jogar futebol, eu tenho habilidade, eu me dedico, não vai ser por causa do meu tamanho que eu não vou realizar meu sonho. Então isso me trouxe mais força ainda para lutar. Em relação a jogar como lateral, eu tive que aprender muito a cruzar e isso se tornou meu ponto forte depois. Eu dei muitas assistências para gols com cruzamento, mas isso exige muito treino, muita dedicação, prática, dedicação, né? Tive que aprender a marcar. Basicamente, para ser lateral, tem que aprender a marcar, tem que ter um bom passe, fazer uma boa leitura de jogo, porque o lateral joga de frente para o campo. E o mais importante é saber dar um bom cruzamento. Na minha estreia, em 2002, contra o Santos, eu surgi para o futebol, né, como uma promessa do Internacional, um novo talento, um lateral que até então, há muito tempo não se via no Inter, né, tinha a característica de ter habilidade com a bola, de ir para cima do oponente, de ir para 1-2, de fazer gols. E passaram-se 6 meses, eu tive uma convocação para a seleção brasileira. E eu me recordo que antes de ser convocado eu sentia algumas dormências do lado direito. Durante o jogo me adormecia a perna, adormecia o braço. E eu fiquei escondendo aquilo porque não queria falar para o médico, com medo de que o médico me tirasse, me afastasse ou fosse fazer alguns exames. No final de ano, no final de 2002, eu recebi essa convocação e antes de viajar para o Rio de Janeiro eu fui fazer alguns exames. E nesses exames eles encontraram uma mancha no meu crânio, foram investigando e encontraram um coágulo no cérebro. Até então era uma doença raríssima, né? Só tinha 33 casos em todo o planeta e eu era o único atleta. E ali quase que se acabou esse sonho, né? Os primeiros diagnósticos dos médicos foram que eu nunca mais voltaria a jogar futebol. Então ali foi o primeiro momento que eu tive que ter muita superação, contar muito com a minha família, entender o valor que a minha família e os meus amigos tinham na minha vida, lutar pela minha carreira, né? E fiquei 1 ano sem jogar futebol, né? Graças a Deus eu tive aí a oportunidade de voltar a realizar aquilo que eu mais amava, aquilo que eu mais amo. Voltei a jogar em 2004 e em 2005 novamente eu tive uma lesão de pubis, uma lesão do quadril, que me afastou por mais 1 ano do futebol. Então a minha carreira foi cheia de superações, foi cheia de momentos onde eu tive que buscar força onde eu achava que não tinha, né? Desde ali dos 13 anos, quando eu vim para o Beira-Rio, tive que deixar meus pais no interior, morar com gente que eu nunca tinha visto na minha vida, ver muita coisa que eu achava errado, mas não podia falar nada, comer coisas que eu não gostava de comer porque era o que tinha. Então eu entendo que os meninos que querem chegar, realizar esse sonho, vocês vão ter que passar por algumas dificuldades, e isso vai ser normal, mas eu entendo que isso é para melhorar vocês como pessoa, melhorar o caráter de vocês, para vocês entenderem que na vida existe frustrações. Vão ter aqueles meninos que não vão conseguir realizar o sonho e nem por isso perdem o valor. A vida continua. Vocês vão exercer qualquer outra profissão com êxito também, se dedicarem. Mas uma coisa que eu levo muito comigo para toda a minha vida é que em tudo que eu faço eu tento dar o meu melhor. Independente se vai dar certo ou não, eu faço o meu melhor porque aí eu entendo que não tem frustração. Se não der certo, a minha consciência está limpa. Eu sei que eu dei o meu melhor, talvez não era para ser. Bom, então... Galera, vocês que curtiram o vídeo, gostaram de escutar essa história, compartilhem, curtam o blog Quero Ser Jogador. Valeu, boa sorte para vocês!